E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículo 31. Alguns intérpretes pensam que esse ajuntamento feito pelos anjos trata do arrebatamento, mas, como já vimos abundantemente, Mateus 24 não trata da vinda final de Cristo, e sim do julgamento de Deus sobre a Jerusalém do primeiro século. A palavra arrebatamento aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 4, mas não aqui em Mateus capítulo 24, de modo que é sem sentido procurar arrebatamento aqui neste texto. A questão crucial aqui é identificar quem são esses anjos e quem são os escolhidos. Os anjos são seres sobrenaturais ou mensageiros humanos enviados por Cristo. Os escolhidos são todos os crentes espalhados na face da terra ou os cristãos judeus da Palestina. Então vamos agora com relação a enviará os seus anjos. Cabe saber quem são esses anjos. São seres celestiais ou seres humanos? Na Bíblia, o termo grego angelos, anjos, pode significar tanto anjos sobrenaturais como pode significar mensageiros humanos. Por exemplo, os sacerdotes são chamados de anjos, mensageiros, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque é ele o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 2, versículo 7. João Batista é chamado de anjo, no sentido de mensageiro, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Mateus capítulo 11, versículo 10. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Lucas capítulo 9, versículo 52. O termo grego para mensageiros, usado aqui em Lucas, é angelos, anjos, mensageiros. E, com relação a com rijo clamor de trombeta, não devemos pensar nessas trombetas como sendo as trombetas que vemos atualmente. Essas trombetas eram o shofar, chifres de animais que os judeus usavam para tocar em ocasiões solenes ou até mesmo na convocação para as batalhas. Com relação a esse último significado, os adeptos da comunidade de Qumran acreditavam que quando as trombetas soassem, eles estariam preparados para enfrentar o inimigo na batalha escatológica final. A menção de trombetas por Jesus é uma metáfora. Não devemos pensar que se trata de uma trombeta literal. Como o discurso de Jesus é carregado de imagens e palavras do Antigo Testamento, devemos recorrer ao mesmo para entendermos o uso dessa simbologia. De um modo geral, as trombetas eram usadas para convocar o povo de Deus para a guerra. De modo simbólico, elas são usadas para convocar o povo para a batalha e alertá-lo acerca da destruição. Ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim, não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Até quando virei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Jeremias capítulo 4, versículo 19 a 21. Outras funções da trombeta na Bíblia são proclamar a realeza, em 2 Reis capítulo 9, versículo 13. A celebração de vitória, como ocorreu na derrubada das muralhas de Jericó, em Josué capítulo 6, versículo 20. Refere-se também à vinda de Deus como um guerreiro vitorioso, em Zacarias capítulo 9, versículo 14. A imagem da trombeta usada na Bíblia também representa a ideia de reunião do povo de Deus espalhado na terra para a adoração. Será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém,
Isaías capítulo 27, versículo 13. Há várias promessas de Deus no Antigo Testamento, em que um dia ele iria reunir o seu povo. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Isaías capítulo 56, versículo 8. O profeta Miqueias também falou de um futuro ajuntamento do povo de Deus. Ele disse: Eu vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas no aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá barulho de muita gente. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Miqueias capítulo 2, versículo 12 a 13. Veja que essa profecia de Miqueias fala de um ajuntamento do povo de Deus e de um rei pastor, Cristo, que irá guiar esse rebanho. A igreja é a grande unidade espiritual espalhada sobre a face da terra. Os crentes podem estar distantes geograficamente. Uns moram no Brasil, outros na África ou outros nos Estados Unidos, mas todos eles estão reunidos em um só corpo, o corpo de Cristo. A ideia por trás dessa passagem é ajuntar o povo de Deus. Como disse Kenner, a trombeta é uma imagem natural para a reunião dos crentes. Em que sentido alguns preteristas entendem essa reunião pelo toque da trombeta? Entendem que se trata do toque da trombeta do Evangelho, em que os mensageiros do Evangelho reúnem o povo de Deus em todos os 4 cantos da terra. O toque da trombeta seria o clamor dos evangelistas para levar o povo ao arrependimento. Realmente, em outro lugar do Evangelho de Mateus, Jesus fala de mensageiros que são enviados para reunir pessoas. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mateus capítulo 22, versículos 7 a 10. É evidente aqui que os responsáveis pela reunião das pessoas são seres humanos. Já vimos que os anjos são pessoas enviadas e não anjos espirituais. Agora, vamos ver quem são esses eleitos. Jesus já havia mencionado o termo escolhidos no próprio capítulo do sermão escatológico de Mateus capítulo 24, no versículo 22. E certamente que esses eleitos aqui são os judeus cristãos da terra de Israel. É possível que Jesus esteja mencionando eles novamente no versículo 31. Se esse for o caso, então Jesus poderia estar falando em reunir esses judeus cristãos para livrá-los da catástrofe que viria sobre os judeus. E de fato, durante todo o capítulo, Jesus está preocupado em poupá-los dos desastres da guerra judaica. Ele mesmo disse que os dias da guerra seriam abreviados por causa dos escolhidos, em Mateus capítulo 24, versículo 22. E também afirma que aquele que perseverar até o fim será salvo, em Mateus capítulo 24, versículo 13. Como esses escolhidos são judeus cristãos, isso parece estabelecer o contexto para se interpretar os eleitos do versículo 31. Se são os judeus cristãos, como encaixar isso com o envio de mensageiros? Há uma forte evidência histórica de que os cristãos judeus escaparam da guerra através de um grupo de mensageiros profetas, que receberam uma revelação de Deus para chamar os cristãos judeus a fugirem. O historiador eclesiástico Eusébio de Cesareia corrobora isso.
Ora, os membros da igreja de Jerusalém, através de uma profecia proveniente de uma revelação feita aos fiéis mais ilustres da cidade, receberam a ordem de deixar a cidade antes da guerra e transferir-se para uma cidade da Pérea, chamada Pela. Para lá fugiram de Jerusalém os fiéis de Cristo, de sorte que os santos varões abandonaram totalmente a régia capital dos judeus e toda a terra da Judéia. Eusébio nos diz que os fiéis mais ilustres da cidade receberam a profecia de proclamar aos judeus cristãos que abandonassem a cidade. Os mensageiros mencionados por Jesus poderiam muito bem serem esses fiéis mais ilustres da cidade. Se esse for o caso, então Cristo reuniu os judeus cristãos, eleitos, dos 4 cantos da terra da Judéia, para livrá-los da morte e sofrimento intenso que estava para acontecer. O clamor da trombeta seria a mensagem recebida por esses mensageiros para reunir os cristãos judeus e livrá-los daqueles dias tristes e angustiosos. Sendo assim, é possível que a reunião aqui falada por Cristo seja uma reunião para livrar o seu povo de uma a outra extremidade da Judéia. O clamor da trombeta seria a convocação de fuga para os judeus cristãos partirem da Judéia.